piada, obviamente. Porque, bom, vocês sabem o porquê, é só você ler que vocês vão entender. Tipo, não é zero atingível e os objetivos do subsistema em si são péssimos. No caso, o que a gente tem como objetivo principal, que é o que a gente consertou justamente para o design do FP14, é ter um carro que anda. Tipo, foda-se redução de massa. E esse negócio de validação é de fato importante. Isso é o que mais peca na equipe, né? Vocês sabem bem disso. Então, tem que dar uma boa ênfase nisso, principalmente que a gente teve muito teste com o FP13 pós-competição. Até pré também, só que a gente não soube aproveitar os testes pré-competição com o FP14. Eu falei errado, não com o FP13, com o FP14. Então, a gente tem que aproveitar esses testes todos para o design do FP15. Beleza? Tipo, realmente tirar o que a gente aprendeu deles. Minha voz está normal, é que eu botei um fone. Tá meio robótico, mas tá entendível. Tipo, por exemplo, a gente pegou um pouco de dado com o FP14, Sim. e aí até a competição a gente ia testar o FP15, né? Como que você acha que tipo, faria a junção, ou sei lá, a comparação dos dados de carros diferentes? No melhor dos casos, você vai pegar dados referentes à mesma coisa. Então você vai ter dados do FP14 no SkidPad, dados do FP15 no SkidPad, e vai bater os dois e mostrar as melhorias. E tem que deixar bem claro que isso tudo está sujeito às condições de pista, às condições de clima e ao piloto do teste em si. Beleza? No pior dos casos, você adultera os dados e fala que é tudo da FP15. Entendeu? Beleza. Não vai ter como o cara saber se é do 15 ou do 14. Então, Tá. E, tipo, para mostrar isso no design, assim, no slide, é só tacar os gráficos, assim, importa o programa que usou, sei lá. então, Porque poderia falsificar dado. Pode. E eles sabem que isso é muito possível, a gente pode simplesmente inventar uma porra de coisa, velho. Ainda mais que o design é antes das provas dinâmicas, né? Então, meio que foda-se se o cara já deu a nota do design mesmo, ele vê que o carro é uma bosta quando comparado com os dados do design, e foda-se. A questão é, na competição, no design, você não vai ter muito tempo para falar. Então, tipo assim, não é muito bom você gastar muito do seu tempo falando sobre os programas que você usou para aquisitar dado, para tratar dado. Isso aí é mais coisa da eletrônica, sabe? Você pode pincelar de uma maneira breve o programa, tipo assim, a partir do, sei lá, nós aquisitamos os dados com os módulos da ETAS a partir do software fornecido por eles, que é o Indarab, e com isso obtemos tantantan. Aí você vai mostrar os gráficos, principalmente. E, tipo assim, você pode até colocar alguns dados pertinentes em algumas tabelas. Por exemplo, maior aceleração lateral obtida. Tipo, vai ter o gráfico de aceleração e tudo mais, mas aí você pode colocar os valores numéricos de algumas coisas pertinentes. Tipo assim, aceleração lateral máxima obtida, aceleração longitudinal máxima obtida, tipo, desaceleração máxima obtida. Esse tipo de coisa, sabe? Pegar, tipo, roll rate máximo obtido, yaw rate máximo obtido, esse tipo de coisa. Isso é interessante sempre ser uma comparação ou não necessariamente? Tipo, de um carro do 15 com o 14. Então, primeiro de tudo, antes de comparar um carro com o outro, você tem que comparar o seu carro com o seu projeto. Tá. Então, tipo assim, vocês projetaram uma nova geometria, certo? De um certo ponto, até um certo ponto é uma nova geometria. Aí, com a geometria, vocês conseguem descobrir
qual que é o yaw rate, vocês calculam qual que é o pitch rate, roll rate, etc, etc, etc. Com a geometria e com as rigidezes do carro. Uhum. E aí, na hora, você vai adquirir os dados, né? Você vai testar o carro e aí você vai bater os dados que você aquisitou com o esperado de projeto. Uhum. Só que, beleza, digamos que os seus dados bateram com o de projeto. Maravilha, você fez o que você se propôs a fazer. Mas o que você se propôs a fazer faz sentido? Essa é a outra pergunta. Aí, o segredo das equipes que funcionam, né, basicamente, é aprender com os carros anteriores. Aí você vai e busca no FP14, beleza. A gente tinha o projeto do FP14 e a gente obteve os seguintes dados. Aí você vai comparar um com o outro, só que só a comparação em si não basta, né? Você precisa saber se melhorou ou piorou, porque é relativo. Então, para isso, você precisa de embasamento teórico e de dado. Porque, por exemplo, você mexeu em tal ponto e aí você percebeu que você ganhou tanto tempo em tal coisa. Ou você reduziu, você mexeu em tal geometria, aí você reduziu aumentou seu yaw rate e você ganhou tempo de volta, sei lá o que, esse tipo de coisa. Óbvio que não é fácil fazer esse tipo de comparação, porque mesmo com o mesmo carro e o mesmo piloto, os tempos de volta não vão ser iguais. Mas para isso, por isso que a gente precisa de ter teste o suficiente para traçar uma tendência, sacou? Tá. Então, tipo assim, se com o FP14, mesmo os melhores tempos foram superados pelos melhores tempos do FP15, ou até nem pelos melhores tempos do FP15, quer dizer que o FP15 teve alguma melhora. E aí, tipo, você consegue justificar suas mudanças a partir dessa comparação. Tá. E é sempre bom deixar claro que você observou o seu carro antigo, usou embasamento teórico para avaliar seu carro antigo e a partir desse embasamento teórico fez o projeto do novo carro que traria melhorias pensadas, entendeu? Tá. Esse é o ideal, né? Eu tô falando aqui só no caso ideal. Tipo, porque com a nossa equipe isso nunca acontece, mas no caso ideal seria assim. Tá. Beleza? Beleza. Não Pode sinto continuar. firmeza nesse beleza, não. Acho que foi. Eu pensei em alguma coisa no meio do caminho, mas não tô lembrando mais agora. Tá bom, então. Mas fez sentido pra você, não fez? Não, sim. Maravilha. Esse negócio do design overflow aqui, eu particularmente acho muito bom, porque em qualquer apresentação que você for fazer, é sempre bom a pessoa que vai assistir sua apresentação ter uma noção de qual é o caminho que a sua apresentação vai seguir. Então, nada do que vai aparecer para o avaliador, né, para o juiz do design, tem que ser uma surpresa. Então, tipo, o cara já está esperando que você vai seguir por esse e aquele caminho, entendeu? Tá. Então, é bom deixar a apresentação o mais clara possível, sem dar muita volta. Um aspecto mais linear para as coisas. O cara tem que sentir que você começou de algum lugar, passou por um meio e chegou a um fim. Tá bom. Essa parte dos testes, dos sinais de teste, né, na verdade, isso aqui é a parte que a gente fala das dimensões e das regras e blá 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 blá. Isso aqui é só para falar que a gente sabe o tamanho que a gente tem que fazer nosso carro, né? Tipo, e o quanto que ele tem que virar. A gente focou muito nisso por causa do problema que o nosso carro tinha de fazer curva, né? Então, isso é basicamente o nosso objetivo como suspensão seria um carro capaz de fazer curvas bem fechadas e um carro focado em dinâmica lateral, que não está escrito no Subsystem Goals aqui, ou seja, informações divergentes, certo? Cuidado com isso.
Tipo, isso aqui, sinceramente, é só mostrar que você leu a regra. O que, teoricamente, era para ser o mínimo que alguém que está apresentando um design fez. Então, eu não acho que seja uma boa colocar isso no design, porque, tipo, é a mesma coisa de você estar querendo ganhar biscoito por ter limpado a bunda. É tipo, mano, é o mínimo que você tem que fazer, tá ligado? Só que é desnecessário falar isso. É, exatamente. É a mesma coisa você virar pro juiz e falar, mano, eu sou burro, mas pelo menos eu li a regra, tá ligado? Mas Entendi. é interessante você passar a firmeza pro juiz de que você de fato leu a regra. Mas eu não acho que precise ter um slide pra isso, sabe? Uhum. Tipo, na sua fala, você pode implementar uma coisa dessa. Você pode soltar alguns valores desse na sua fala de forma bem breve, mas não gasta tempo com slide sobre isso, minha opinião. Quanto tempo que é? 15 minutos? Depende. Cada ano eles fazem de um jeito. Então, isso aí varia. Você vai ter que esperar sair a, o adendo lá dos caras para eles te falarem. Mas sempre treine para menos. Para menos não, para mais. Tipo assim, é mais fácil você encurtar sua apresentação do que você alongar ela. Tá. Mas Então, tipo assim, oi? dos últimos anos foi quanto? Do 13 e do 14? Do 13, se eu não me engano, foi 10 minutos de apresentação e 5 de pergunta. E do 14 foi. Eu acho que foi 20 minutos total. Tá. Porque mudava, antes tinha aquele negócio do capitão apresentando um bagulho, aí no FP13, né, teve tipo a apresentação inicial do capitão, e no FP14 foi diferente. Mas é mais ou menos isso normalmente. 10 minutos de apresentação, 5 minutos de pergunta, ou 15 minutos de apresentação, 5 minutos de pergunta, por aí vai. Tá bom. Isso também depende muito do juiz, na verdade, porque no caso do FP14, né, o Ruel estava pouco se fudendo pro tempo e estava pouco se fudendo para a apresentação do capitão. Assim como o Finco. O Finco no FP13 estava pouco se fudendo para a apresentação do Léo lá. Ele, tipo assim, nem estava olhando. Ele estava olhando pro nosso banner e esperando a gente começar. Tá. Então, tipo assim, adeque-se ao juiz, reza para ser um juiz muito pastel e esteja preparado para correr se precisar. Basicamente é isso. Ok. Próximo. Passar para a parte de pneus. Essa parte aqui que fundamenta a nossa escolha de pneus, né, a parte do ASCIMO, ela é boa, mas, tipo assim, são dados antigos e que a gente não usa. Então, por um lado, é bom que a gente mostra ter um acesso a uma tecnologia diferente, uma análise diferente, mas é tudo mentira, né? Vocês sabem disso. É tudo mentira. Sabe o que eu vou fazer, na real? Só um segundo. Mas, tipo, esses dados existiram em algum momento. Sim, eles existiram, mas aí a garantia de que eles estão certos é nula. Não, mas esse negócio do ASCII, ele é com base no TTC, né? Obviamente. Sim, mas você confia no maluco que usou o ASCII para tratar esses dados? Ah, tá. Eu não confio, nem um pouco. Eu também não confio muito, não. Então, Não, mas isso é algo que dá pra fazer de novo, né? Não com o ASCII, necessariamente, mas... sim. Eu vou abrir aqui o design da Deixa eu C14. aproveitar que parou pra ver se tá gravando certo. Que eu vou comparando os dois designs. Que tem... Puta que pariu, velho. Não consigo mexer nesse trem, não, mano. Piada, obviamente. Mesmo os melhores no maluco que usou o ASCII. Pronto. A Ó. gravação, ela só não... A tela ficou travada, mas não dá nada. Não é. O áudio tá bom. Vamos lá. Onde importa mais. Para pneu, a gente
No slide do FP13, a gente entrou muito mais a fundo no que é o nosso modelo estatístico gaussiano para tratar dados de pneu, né? A gente explicou do ASCII, deu exemplos de inputs que a gente consegue extrair dos dados do TTC e do que a gente consegue tirar disso através do ASCII. E no do FP14, a gente não colocou, obviamente, tudo sobre isso, e a gente só falou sobre de onde a gente tira os dados, que é o TTC, que a gente usa um modelo estatístico gaussiano para tratar esses dados, para traçar as curvas desse pneu, e o coeficiente de correlação desse modelo. Isso aqui só basicamente mostra que ele dá resultados muito próximos da realidade, basicamente. E a gente, tipo, na fala, assim, usa isso para justificar o porquê da gente ter escolhido o LC0. Na verdade, o único dado que a gente usa disso para justificar o porquê que a gente usa o LC0 é isso que está escrito aqui, ó. Wider Operation Window, que é tipo só basicamente falar que o LC0 ele tem patamares mais constantes de força lateral para uma determinada situação do que o R25B, que por mais que ele atinja valores superiores, são valores de pico, e isso necessitaria de um piloto muito mais habilidoso para aproveitar o melhor pneu. Na verdade, isso tanto faz. Vocês sabem que a gente só usa o pneu que tem, de fato. E o fato do LC0 ser mais barato também isso de fato é um argumento válido do porquê que a gente usa ele. Mas é bom vocês saberem sobre essa parte aqui, ó, do ASCII. Eu não sei se algum de vocês já chegou a ler o paper sobre o ASCII que fizeram na época que eles fizeram esse negócio. Não. Ah, lembrei de um negócio que eu queria perguntar antes. Você disse por exemplo, analisando os dados que obteve com os testes com o carro, comparar isso com o projeto que você tinha feito, né? E ver se tá batendo. Tipo, o que você projetou é o que foi fabricado. Exato. O objetivo do design em si seria mais conseguir apresentar isso, justificar e, tipo, não seria um problema tão grande o carro não obter o desempenho que você projetou? Tipo, se você conseguir justificar. Desde que você justifique, não tem problema. Porque o que é o design, mano? O design é uma prova para você apresentar o que você projetou, mostrar que você sabe o que você projetou e mostrar que você entende o que você tem na mão. Então, tipo assim, se você conseguir justificar bonitinho o porquê de cada decisão de projeto, e aí no fim você conseguir justificar o porquê do seu carro não se comportar de acordo com o que você queria que ele se comportasse, aí tudo bem. E, tipo assim, no fim das contas, na última linha, se o projeto foi bem feito, o único motivo pelo qual o carro não atinge a performance que ele deveria atingir é a manufatura. E piloto. Um dos dois. Entendeu? Tá. Tipo assim, ou o piloto não consegue extrair o máximo do carro, ou a manufatura foi porca e você não consegue garantir que os seus pontos da geometria estão nos lugares que eles deveriam estar, por exemplo. Tá. Beleza? Beleza. Voltando aqui sobre o ASCII, então é bom que vocês leiam o paper do ASCII, porque lá vocês vão entender exatamente o que é o ASCII e o que os caras fizeram. Tipo, tem uma parte fodida sobre estatística, que é, tipo assim, explicando como que o ASCII funciona e como que o modelo estatístico gaussiano funciona, que é dispensável. Então, tipo, só vai mostrar uma porrada de conta que é inútil para vocês. Então, essa parte vocês podem pular. Então, é bem de boinha de ler. Ele é bem curtinho. Eu recomendo que vocês leiam. Beleza. Esses gráficos aqui, ó, eles são importantes, porque eles mostram os dados que a gente tirou do ASCII, né? E como a gente usou eles. Deixa eu pegar aqui que eu refiz esses gráficos todos para o design do ano passado e eles estão certinhos aqui. Ó.
É, justamente são tipo assim, o que é mais importante para você quando você analisa um pneu? Então a gente selecionou força lateral, variando com o slip angle, para diferentes cargas normais, né? Força longitudinal para diferentes slip ratios, também para diferentes cargas normais. Cambagem, como ela influencia na nossa força lateral. E isso aqui é normalizado? Deixa eu ver como é. Isso aqui teoricamente era para ser a força lateral normalizada. Isso aqui o Julião queria muito colocar essa porra, porque quando você normaliza fica mais fácil de você analisar, mas como a gente foi só com banner, não foi tão necessário assim. E aí a gente só colocou. Vou aumentar esse zoom aqui. O único gráfico que a gente colocou foi o gráfico de força lateral com o slip angle para o LC0. Tipo assim, só para mostrar, dar um exemplo de como os dados foram utilizados. No caso do banner. No caso do PowerPoint, é interessante que vocês façam essa comparação que está aqui, tá? Vocês usaram só o banner, tipo, todo mundo, todos os subsistemas usaram só o banner ou foi só vocês? Só a gente. Foi que sei lá, o Hélio quis Foi que... escolha do Julião. Ele achou melhor a gente ir só com o banner por causa do Ruel. Mas assim, eu sinceramente gosto dessa abordagem de apresentar só com banner. Por quê? Tipo assim, apresentar só com banner, ter slides ocultos no computador pronto e ter material extra na mão. Isso para mim seria o pitch perfeito. Porque só com o banner você consegue demonstrar um domínio maior sobre o assunto, caso você tenha, e uma eloquência maior, porque o slide ajuda muito. Você pode fazer um slide cheio de texto que você praticamente só lê. Você pode botar um slide cheio de imagem que fica fácil do cara entender. Se você consegue fazer uma boa apresentação só com o banner, causa um impacto maior que com o slide, na minha opinião. Então, quando eu fui lá no aquele evento da SAI lá que eu vi um bagulho de design. O cara falou que realmente slide é muito bosta. Pois é. Fica muito Tipo, pequeno, não dá pra enxergar nada. E ele não dá falou pra que, tipo, enxergar não nada, tem nenhum exatamente. problema você levar mais de um banner. Tipo, daria pra colocar até mais coisa no banner, né? Tipo, levar 2 banners, talvez seria interessante. Isso aí eu nem sabia. Se o cara falou isso, é uma ótima ideia, velho. O cara falou que podia levar mais de um banner. Acho bem Perfeito. interessante. Mas é bom você confirmar isso aí nas regras depois Sim. e no fórum, tá? Porque pra sair falar merda, não custa nada. Então, tipo assim, levem banner, levem material impresso, tipo, folha de teste com os dados anotados dos testes, condições climáticas, piloto, o setup. Isso aí foi uma coisa que o Rueli quase matou a gente por não ter. E não foi porque a gente não tinha, foi porque a gente simplesmente não levou. A gente tinha isso. Só que a gente não levou. Então, assim, levem peças. Pô, a manga quebrada. É um puta de um negócio pra você levar, mano. Tipo, é muito legal os caras verem as coisas que deram certo e as coisas que deram errado na mão deles, sabe? Então, é interessante levar isso e acho que dá uma imersão maior pro juiz. Eu, pelo menos, se eu fosse juiz, eu ia gostar bastante de coisas desse tipo. Mas isso se esse lance de peça, por exemplo, se fosse conectar com o que a gente está falando, né? Ou seja, tipo, mesmo, sei lá. Lógico, não, lógico. Tá. Tem que ter a ver. Isso aqui é tudo um storytelling, velho. Nada que você fala ou mostra pode estar desconexo. Tudo tem que estar ligado a alguma coisa. Tudo tem que ter um objetivo. Uma tendência fica legal porque, tipo, ao miolo quebrar, impulsionou nós fazer um caso de força novo, que por tabela proporcionou a gente fazer braços bem mais leves, né? É um gancho legal pra fazer. Vocês afinaram os braços? Sim, tirou, tipo, quase 2,5 kg do carro. Caralho, isso é perigoso, hein? Não, tá suave. Tava 3 o fator de segurança. Tá muito suave. Mas vocês analisaram fadiga? Não.
Analisa. Tá. Não esquece disso, porque o problema do braço ali não vai ser caso de força, muito provavelmente não. Vai ser fadiga. Principalmente o braço de baixo, né? Que ele tá flambando ali com o push rod. Então pode ser que role uma fadiguinha brutal ali. Só toma cuidado com isso, hein? Não esquece de olhar esse negócio de fadiga. Tá. Porque superdimensionar uma peça para casos de força estática é muito fácil. Mas o bagulho fica muito mais trevas quando você começa a olhar pra fadiga. Enfim. Dinâmica. Olha a cara do Marião de puto. Ele estava com total razão de estar puto. O que era aquele dia ali? Esse foi o dia que ele quase morreu. Quebrou a manga? Não. Esse foi o dia que o volante saiu na mão dele. Ah, não foi o dia que o volante saiu na mão dele, não. Esse foi o dia, eu acho que ele quase caiu no tejo. Sei lá, isso já aconteceu tantas vezes que eu nem sei qual dia foi. Enfim. Arriscar a vida é uma coisa extremamente comum, né, pra gente. Essa paradinha aqui desse slide oculto sobre peso, o porquê da gente ter escolhido rodas aro 10 e não 13, assim, não é necessário você apresentar isso, mas ter como slide oculto é ok. E é bem o que tá escrito aqui mesmo, mano. Tem prós e contras. E basicamente é isso. Uma coisa que a gente não fala, e que talvez fosse bom falar, só que talvez também seja um tiro no pé, seja explicar o porquê que a gente usa pneu de perfil alto e não um perfil baixo igual todos os outros formas, entendeu? Por que a gente é a única equipe que usa pneu de perfil alto? Não é só porque o carro fica mais bonito. Mas, existe a justificativa ou... Lógico que não, a gente só é burro mesmo, não. Não tem motivo nenhum pra gente usar pneu de perfil alto, a gente só é mongol. E tipo, coisa assim, sei lá, a gente usa o pneu de perfil alto, vai continuar usando porque é o que tem um monte lá na oficina e é isso. Tipo, Basic, por isso que você não fala disso no design. Esse tipo de coisa, por exemplo, sei lá, você falasse lá que seria melhor trocar, mas a gente não troca porque não quer gastar dinheiro com isso por agora, sei lá. Tipo, faz sentido falar uma coisa dessa? Depende do ponto de vista. Por um lado, você mostra que você tem consciência dos problemas do seu projeto atual e que você tem noção da situação da sua equipe. Tipo, não temos dinheiro para trocar. Esse é o que nós temos, é por isso que a gente continua com esse. E por outro lado, você só está escancarando um erro do seu projeto, né? Tipo, por que desde o início, então, você não colocou um pneu de perfil baixo? Por que os seus veteranos meteram essa atrocidade? Mas assim, eu acho que deixar um slide oculto preparado sobre isso é pertinente, mas eu não entraria nesse assunto, a não ser que o cara pergunte. Tá. E tipo assim, você vai justificar o perfil alto da seguinte maneira. Na época que os veteranos compraram os pneus, eles compraram alguns jogos de uma vez, e os disponíveis eram esses, aí o projeto girou em torno disso, e como a gente está tendo que reutilizar esses jogos de pneus por falta de verba para comprar jogos novos, a gente teve que manter o projeto dessa maneira, mesmo sabendo que pneu de perfil alto aumenta a altura do centro de... Na verdade não, isso não muda nada não, mas tipo, pneu de perfil alto tem uma rigidez lateral menor,
o que pra gente não é o ideal, blá 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 blá. Você tem que saber falar o porquê também que é ruim, sabe? E explicar o porquê seria bom mudar. Tá. O pneu de perfil alto tem mais material, é mais pesado, aumenta a massa não suspensa, que é um problema, etc. e tal. Porque, de fato, um pneu de perfil alto ele tem muita influência não só no MNS, mas como na rigidez e no amortecimento da suspensão como um todo, né? Quanto mais borracha de parede lateral você tem, menos rígido o pneu é e mais amortecimento ele vai ter. Se você não souber exatamente o quanto, ou ter uma noção pelo menos, você nunca vai ter, de fato, conhecimento do seu ride height, sabe? Então, quanto menos influente for a rigidez e o amortecimento do pneu, melhor. A não ser que você realmente conheça e saiba brincar com isso. Bom, vamos continuar. Isso aqui é mais coisa sobre o ASCII. Também, manter slide de oculto sobre isso só no caso do cara ficar curioso. E aí vocês vão explicar como o ASCII funciona, basicamente, para eles. Que é isso aí, vocês vão aprender direitinho lendo o paper lá. Mas é bem de boa de entender. Isso aqui é mais gráfico de pneu. Mais gráfico de pneu. Justificativa do porquê a gente escolheu LC0 eu já falei. Dinâmica, era aqui que eu queria chegar. Vamos pegar do banner aqui, não. Só um segundo. Aqui a gente passa direto para análise de geometria e a gente usa a análise dinâmica através do KIB, né? Carinhosamente batizado por você, Matheus. O KIB LGBT. Mano, eu nunca vou conseguir olhar para esse diagrama e não lembrar disso. Fica bonito. E o Julião ainda escolhe as cores da bandeira gay, né? Porra, ele não ajuda. Mas enfim. Isso aqui é uma análise de dinâmica muito foda. Através do Yaw Moment Diagram. Tanto é que a gente não tinha isso na nossa análise de dinâmica, era totalmente pros cocos, né? Dominar isso aqui é muito foda, porque, tipo, até onde eu sei, a única equipe que tem análise disso é a Cefet. Então, tipo, é interessante disso aqui, você extrair muita informação. Mas, de modo geral, o que a gente pensou pro design do FP14 era apresentar os nossos parâmetros gerais e linkar esses parâmetros gerais de dimensionamento, né, os parâmetros de geometria, com os parâmetros de dinâmicos. E mostrar justamente como se constrói o diagrama de momento de Yaw, né, com esses dados aqui. Eu não vou saber explicar muito bem como essa parte aqui, porque foi o Julião que fez tudo. Então isso é bom pedir para ele explicar. Mas basicamente essa análise dinâmica toda aqui te mostra como o carro se comporta nas situações simuladas. E tipo, você consegue expandir isso para basicamente qualquer situação. Essa análise de dinâmica aqui realmente te fala como o carro se comporta. Então, se você tiver que focar esforços em alguma coisa sobre dinâmica para o design, eu sugiro que seja entender isso aqui e conseguir explicar muito bem o que esse gráfico quer dizer. Tá. Entendeu? Porque aqui
a gente não fala absolutamente nada de dinâmica. Você pode ver que não tem literalmente nada de dinâmica aqui na apresentação do design do FP13. A gente não fala sobre nenhum parâmetro dinâmico do carro. A gente não fala sobre nenhum parâmetro geométrico do carro. Então, literalmente, o cara que está assistindo essa apresentação de design não faz a menor ideia de como o carro se comporta. Tá. Entendeu? E é justamente isso aqui que você quer. Se você quer mostrar que, através do seu projeto de geometria, você chegou nesses parâmetros dinâmicos aqui, que é basicamente a mesma coisa, né? Tipo, isso aqui só fala as mesmas coisas em outras palavras. E aí você vai mostrar que isso era exatamente o que você queria, através de embasamento teórico, e que você conseguiu ou não chegar nisso com o seu protótipo. Tá bom? Tá. Alguma dúvida até aqui? Acho que eu não consegui formular nenhuma dúvida. Não prestou atenção suficiente para ter dúvida, né? Entendi. Ok. Tô brincando. Essa parte de ajustes de suspensão também é uma coisa muito legal, que foi a primeira vez que a gente fez. E que é uma coisa fácil de fazer e é muito pertinente. Isso é de fato muito pertinente. Porque com isso aqui, você mostra que você sabe o que você está mudando no seu carro ao fazer o setup. E você sabe como isso vai influenciar na dinâmica do seu carro. Então isso basicamente é um guia de setup. Tipo, como é que você seta o seu carro? A partir disso aí você consegue falar. Só toma cuidado que o Rueri comeu nossa bunda na apresentação, porque a unidade disso aqui tá errado. Eu não lembro exatamente o que tá errado. É tipo esse negócio de porcentagem aqui, ó. Eu não lembro se era, em vez de 1,5, era para ser 15%, alguma coisa do tipo. Ou se, em vez de 1,5%, era para ser 0,15%. Eu não lembro, mas a unidade está errada. Tem que confirmar isso com o Julião. Ele deve lembrar. A unidade, a grandeza de... A ordem de grandeza ou tipo, a unidade, né? Então, não sei se a unidade, se é, tipo, não devia ser percentual isso aqui, ou se é a ordem de grandeza. Ah, tá. Calma aí, deixa eu ver. Ah, sei não. Tem que ver o Julião. Não lembro exatamente. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui sobre isso. Não tem. E fazer um gráfico desse aqui que seja mais fácil de ler, né? Porque esse aqui, por exemplo, tá bem foda. É. Mas isso aqui é muito bom. Isso mostra pro juiz que você sabe mexer no seu carro. Tipo, você sabe o que muda se você aumentar a cambagem em tantos graus, sabe? Você sabe o que muda se você fazer o carro ficar 2,5 Newton milímetro mais duro. Sacou? Tá. Porque essa parte de ajustabilidade, tudo bem, isso aqui, se bem desenvolvido, é muito foda. Tipo assim, mostra que você manja de fato. Mas se não for muito bem desenvolvido, é basicamente falar que você deixa seu carro o mais ajustável possível, porque você não sabe se você vai conseguir fazer um carro que presta, e você tem que conseguir mexer nele o suficiente até ele ficar minimamente bom. Tá. Eu não consigo entender, tipo, consegui relacionar, tipo, a informação da coluna com a porcentagem. Então, isso aqui é ajustabilidade de controle. Controle é uma grandeza que está descrita nessa porra aqui. Controle e estabilidade, ó. Eita porra. É isso aqui, ó, que você está mexendo.
Então, por exemplo, você vai mexer o tow em menos 0,1 graus, o tow dianteiro. Você vai ter uma mudança no controle de quase 1,5%. Entendeu? Controle, se diz controle sobre o carro. Controle é essa grandeza aqui, ó. Que sim, é o controle do carro. Tá. Entendeu? E a mesma coisa Acho para que sim. estabilidade. Você pode ver que, no caso da estabilidade, se você aumentar, por exemplo, a rigidez de rolagem traseira, você vai ter uma mudança praticamente nula na sua estabilidade. Mas, por outro lado, se você muda a posição do CG, você já tem uma diferença muito grande de estabilidade. Com isso aqui, você também consegue calibrar o seu setup. Tipo, o que eu preciso punhetar mais? Fica óbvio, Ah, tá, isso aqui. na questão de estabilidade, fica óbvio que o que você mais precisa punhetar é balanço de carga. Tá. E, tipo, foi o Julião que tirou esses dados todos, né? Sim. Ele tirou tudo isso aí do Adams. Tá. Você acha que é pertinente refazer tudo isso daí ou é tipo algo. Não tem como o juiz saber se está certo ou não para Não, importar se você atualizou? tem que refazer, né? Vocês mudaram o carro, não é mais o mesmo carro. Se vocês quiserem apresentar isso, que eu acho válido, tipo assim, eu acho que é uma boa coisa se apresentar, vocês têm que refazer, porque o carro é novo, né? Totalmente diferente, Tá. ok? Beleza. A parte do... Tipo, aqui, por exemplo, nesse aqui a gente fala de como a gente escolhe os pontos e tudo mais. Vocês, já que vocês reprojetaram os braços, principalmente no caso de força novo, talvez falar um pouquinho disso. Mas não vejo tanta necessidade assim. Ou só um segundo que a bateria do meu fone vai acabar. Eu preciso tirar ele. Peraí. Pô, aquele símbolo do NX ali tá mal bonitinho. Ele tá uma fofinho. Pô, esse Adas, que ele tá roxo? Boa pergunta. Atacaram um aleatório. Estão me ouvindo? Opa. Boa. Bom, vamos lá. Ô, Gatinho, o do Oi. FP14 tem esse monte de gráfico de cinemático aí? Esse aqui? É. Não, Não, vocês tiraram. não tem nada disso não. E tipo assim, isso aqui é sua curva de cambagem. Tipo, é bom você ter isso, talvez num slide oculto, alguma coisa do tipo. Mas, mano, sinceramente, não acho que é uma coisa tão pertinente assim pra colocar, não. Porque, mano, mesmo isso estando aí, na apresentação a gente nem citava isso, mano. Isso era só pra preencher espaço em branco, basicamente. E com certeza tá errado. Ah, o pior é que essa curva de cambagem tá certa. Essa eu não sei. A do FP14 que tinha no Adams era igualzinha à curva que a gente obteve no teste estático. Então, maravilha. Isso aí você pode colocar no design, tipo assim, mostrando a validação dos dados que vocês obteram do Então, FP14. eu tava pensando mais nisso, tipo, de colocar a validação dessas coisas. Então, para validação é ótimo, porque isso aí você tá mostrando que sua manufatura foi bem feita, basicamente. Validação desse tipo de coisa de teste estático é para validar se a sua manufatura foi bem feita o suficiente para você poder confiar nos dados de pista
obtidos a ponto de comparar com o seu modelo. Sacou? Fora isso, teste estático não serve pra porra nenhuma. Ok. A parte do Hollins, aqui no banner do FP14, a gente só passa rapidamente falando qual que é o nosso procedimento para usar ele, né? Dados dinamômetros, aí do dinamômetro, aí faz setup individual, equalize dampers, tipo assim, deixar eles iguais, e ajuste em pista. Isso aqui é quase que uma ficha técnica do nosso amortecedor, né? Tipo assim, falando o que ele tem. É importante saber o que ele tem, quais ajustes ele tem, mas eu, sinceramente, não sei se é válido a gente falar isso na apresentação. Porque você vai tomar tempo explicando uma coisa que você compra, sabe? É muito mais importante você mostrar que você sabe usar do que você sabe o que tem. Porque se você sabe usar, automaticamente você sabe o que tem. Beleza? Então, tipo Não assim, sei, mas tipo, talvez fosse interessante esses gráficos de controle e estabilidade, tipo, colocar tipo, uns dois gráficos diferentes com variação do damper, né? Porque, tipo, pelo menos eu acho que não tem nada que o damper, tipo, não tem nada no coisa que muda o damper. então, nesses gráficos aqui tem. Então, mas tipo, não é diretamente, né? Ah, se bem que é. Ah não, tá certo. É bem, na verdade. É. Mas cadê o damper aqui? Não, se bem que não tem Não, mas nenhum é que tipo, dado de tem coisas que amortecimento. mudam indiretamente pra você mudar o damper, né? Sim, de fato. É. Mas aqui nem tem, na real. Tipo, talvez isso fosse bem interessante. Sim. Eu lembro que o Julião falou que ele tirou esses dados e que mudar o damper basicamente não mudava porra nenhuma. Para isso ele fez isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Esse gráfico aqui, ele tá olhando a parte de amortecimento. Se eu não me engano, ele falou que realmente o damper tipo, não estava dando mudança significativa aqui. Ele estava mudando e não estava mudando quase nada. Aí ele foi para essa análise aqui e tipo, ele obteve isso. Mas o que exatamente é isso, mano? Pergunta para ele, porque mesmo ele me explicando 1 milhão de vezes eu não entendi. Mas enfim, talvez esse gráfico aqui não seja tão útil, mas esse aqui é o principal. Pá, próximo. Steering System. Eu acho legal essa parte da comparação que a gente faz com o antigo e com o novo, porque a direção é um problema crônico da nossa equipe. Então, tipo assim, tudo que tem de informação sobre a antiga que a gente fez de teste para tentar solucionar para o próximo tem que aparecer aqui. Então, você mostra os dados do antigo, fala qual é o problema, compara com o novo e mostra dado para ver se resolveu o problema. Entendeu? E você bota na balança o que você ganha e o que você perde com essa mudança. Foi o que a gente colocou aqui. Do ponto de vista estrutural, que é essa caixinha aqui, ó, é importante, só que isso também varia muito de juiz para juiz. Por exemplo, o Ruel não tá nem aí para nada do que tá nesse banner além disso aqui. Mas pode ser que você pegue um juiz que seja mais focado em estrutura. E aí o cara vai querer saber como você definiu qual ia ser a têmpera, qual ia ser o revenimento e que tipo de tratamento térmico você ia fazer no seu piano, na sua cremalheira. Como você escolheu o material. Mesma coisa para o MNS, entendeu? Tipo, varia muito. Então, eu acho que é bom sempre ter essas informações disponíveis, igual tá aqui. Por um lado, a gente fala de dinâmica, mas tem a outra informação também, e você tá preparado para na hora que você vê quem é o seu juiz, você saber qual que é a área dele, principalmente,
e saber no que focar na hora que você for falar, mas sempre estar preparado para qualquer coisa que ele possa vir a perguntar. Tá. Então, de direção, eu acho bem importante trazer o paralelo com o antigo e com o novo. Tá. Aí, tipo, sempre tentar comparar usando dados. Exato. No caso da direção, você vai ter, obviamente, o principal da direção aqui vai ser o raio de curvatura mínimo do carro e o esforço de virar o volante. Esse é o principal. Uhum. Porque o nosso carro, o FP14, ele até fazia as curvas. Tipo assim, era difícil? Era, mas ele faria as curvas. Se não fosse tão pesada a direção. Uhum. E aí é bom dar um jeito de mensurar isso e mostrar. Essa é a principal comparação que você tem que fazer do seu sistema de direção do ano passado para esse, na minha opinião. Tá. Você tem alguma ideia de como medir isso? O que eu tinha pensado assim, ó, o único jeito que eu pensei seria com o carro parado, tipo, pegar, sei lá, por exemplo, um torquímetro e botar ali no lugar do volante com algum encaixe e ver quanta força que tem que fazer. Mas, tipo, acho que não faz sentido porque o carro tá parado, né? Só que aí com o carro andando, não sei como é que ia fazer. O carro parado ele é muito mais pesado do que com o carro andando, a direção. Então, mas, por exemplo, você acha que faria sentido comparar os dois carros parando só para mostrar que ficou mais leve ou mudou, sei lá? Mesmo não fazendo sentido você Então, medir com o carro parado? talvez, mas tem um problema, porque o peso da direção muda de acordo com a curva que você está fazendo, né? Aham. Curvas de alta e curvas de baixa velocidade Então, influenciam no peso da direção. justamente por tipo, coisas assim. Deixa eu Então, mas pensar. tipo, se a gente, sei lá, até deve ser por causa disso, fazer uma análise tipo no Adams e ver que o principal problema tá sendo, sei lá, o negócio estático, o caster e o kingpin. Daí, e tipo, isso a gente poderia analisar tranquilamente com o carro parado, né? Sim, de fato. Por isso que eu acho que talvez possa ser útil fazer essa análise com o carro parado, sim. Talvez seja interessante. Porque eu acho que realmente vai ser muito difícil de vocês conseguirem, muito difícil, beirando impossível, vocês conseguirem medir o esforço de o torque para virar o volante com o carro em movimento, velho. E o Uhum. próprio Finco, quando eu conversei com ele na competição passada, falou de medir o esforço com o carro parado. Ele em momento nenhum falou de ser com o carro andando. Então, Beleza? beleza. De massa não suspensa, o principal que a gente trouxe de novo para a apresentação do FP14 em comparação com o FP13 são os casos de fadiga. E esse é o principal ponto, porque o que quebrou a manga não foi fadiga, obviamente, porque o caso de força estava errado, mas em uma peça em que você sabe que o caso de força estático está certo, ela vai quebrar por fadiga. Hum. Entendeu? Hum. Então é sempre bom mostrar que você tem noção disso e de que você faz essa análise. A análise de fadiga é realmente muito importante. Se vocês seguirem essa ideia do que está aqui, eu acho que é bem válido. A parte de elementos finitos também é bom ter oculto num slide, talvez uma coisa um pouco mais aprofundada, né? Sobre como foi feita as simulações. Só caso o cara que esteja sendo juiz de vocês seja muito voltado para essa área de elementos finitos e de estrutura e entre nesse assunto, sabe? Fora isso, não é algo para se dar tanta atenção assim. Tipo, óbvio, você vai falar que você faz essa análise em elementos finitos, porque o cara tem que saber de onde é que você tirou o dimensionamento dessa peça.
mas não precisa entrar tanto a fundo assim. Beleza. Isso aqui também é bom falar. Quais foram as constraints, né, que vocês usaram de projeto? Tipo, o que a gente está tentando alcançar ao projetar essa peça dessa forma? Qual que é o maior impacto nessa peça que eu tenho que limitar? Basicamente é isso. Parte de fadiga aqui, ok? E a parte mais importante de todas, que é a parte de teste e validação. Aqui foi aquilo que a gente conversou um pouquinho sobre, no início, né? Que é apresentar os dados que você obteve e comparar com os dados de projeto. Então, até agora, a gente segue o design da seguinte maneira. Você primeiro apresenta o seu projeto, justifica o seu projeto e depois mostra se você conseguiu ou não alcançar o que você se propôs. A partir da parte de teste e validação. É aqui que você vai bater os valores, cruzar informações, se fizer sentido, comparar com os dados do carro do ano passado e principalmente mostrar metodologia. Tipo, o que vocês testaram, por que vocês testaram e como vocês testaram. Entendeu? Só- Seguir essas 3 coisinhas é bem importante. Eu não lembro tão bem da apresentação de vocês, mas tipo, vocês faziam, nesse esquema que você falou, vocês passavam pela toda a parte teórica e só no final faziam o teste. Vocês não passavam tipo teste no meio da teórica. Mano, pode, isso é tudo quem escolhe é quem vai apresentar. Eu tô seguindo dessa forma porque é isso aqui que eu falei, ó. A gente segue o fluxo do nosso design como se fosse um fluxo de projeto, um ciclo de projeto. Então, o nosso design ele segue o mesmo ciclo que o nosso ciclo de projeto. Entendeu? Tipo assim, isso deixa a nossa apresentação mais coesa. Mas nada te impede de, por exemplo, aqui, ó, você está falando de dinâmica e já apresentar os dados dos testes. Pode. Você pode muito bem falar, tipo assim, previsto por projetos de máxima aceleração lateral em steady state é 1.62G. E a gente, no nosso período de testes, obteve tanto. Inclusive, eu acho que é até melhor fazer isso com valores do que esperar para apresentar tudo no final. Eu acho que a parte de teste e validação no final tem que ser mais focada justamente na metodologia, né? No porquê e no como vocês testaram. E os valores em si, vocês podem ir batendo lado a lado com os que vocês forem apresentando ao decorrer da apresentação. Porque senão vai ficar difícil para a pessoa que está escutando voltar. Tipo assim, você chega na parte de teste de validação e vai voltando assim, tópico a tópico, não vai, tipo, você vai ficar fazendo zigue-zague, sabe? Indo e voltando. Você tem que tentar fazer a coisa do jeito mais linear possível. Eu tinha pensado nisso, tipo, você não vai lembrar o que você falou Exatamente. Então, 5 minutos atrás. o que você falou tá certinho, é isso mesmo. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para eu falar. Tipo assim, realmente, usar de base esse banner aqui é uma coisa boa, porque eu acho que ele ficou muito bom. A ideia em si do banner tá muito boa. Lógico que tem coisa que dá para aprofundar um pouco mais aqui. Principalmente assim, tipo, eu acho que é bom pegar cada um desses tópicos e ter um material um pouco mais profundo de cada um desses tópicos em slides ocultos, né? No caso, não slides ocultos, em slides que vocês não vão apresentar, para caso o cara pergunte. Entendeu? Uhum. Eu acho bom. Vocês seguirem isso aqui, eu acho que é uma boa estratégia. O design do FP13 tem uma porrada de slide oculto inútil. Pô, mecanismo do Hollins. Foda-se, nem é a gente que faz o Hollins, velho. Tipo, pra quê, tá ligado? Essas curvas de dinamômetro do Hollins é interessante ter.
talvez. Isso daí é teórico, né? Sim. Só que, tipo assim, olha isso. Olha o tanto de coisa que tem falando basicamente da mesma coisa. Ah, Não precisa disso, sabe? Essa análise aqui do mecanismo da direção é bom, de linearidade. Isso aqui é interessante ter também, se vocês conseguirem fazer. Mas não deem preferência para isso não, tá? Tanto é que pro ano passado a gente nem fez. Deixa eu ver. Parte de rolamentos. É bom ter alguma coisa preparada de rolamento também, porque eu já peguei um checklist de, de design da gringa, que obviamente não é igual aqui, né? Mas tem uma parte lá, uma caixinha sobre rolamentos. Então, ter isso em mente é importante também, não pode negligenciar 100% da parte. E a escolha de materiais também é uma coisa que eles consideram. Então, óbvio, você pode ter um slide desses aqui, né, mostrando o método de Ashby. É um slide para você apresentar caso o cara queira entrar nesse assunto. Mas quando você for apresentar, igual tá aqui, ó, você, no Structural Overview, que tá escrito aqui, né, você conseguir de forma bem breve mostrar o porquê que você escolheu o alumínio 7075 e não um bloco de chumbo. Entendeu? Tá. A escolha do material é uma coisa que também é muito importante de vocês falarem, tá? No checklist dos malucos lá. Massa. Foda-se. Tipo assim, você não tem que ficar falando quanto pesa cada coisa. Isso é irrelevante. A não ser que o cara queira saber qual que é o impacto da redução de massa no seu carro. O que eu acho difícil de acontecer. Mas, enfim. É igual aquilo que eu falei. A parte de um pouco mais aprofundada de elementos finitos é bom ter em slides ocultos dessa forma, assim. Mas tem que saber explicar bem isso. E elementos finitos é uma coisa que, se o cara manjar muito de elementos finitos, você reza pro cara não entrar nesse assunto. Porque senão a gente tá fudido. Porque a gente não sabe o que a gente tá fazendo com elementos finitos. E aí vai chegar um cara que manja, vai falar que a gente é burro e a gente vai se fuder. E errado ele não tá. Certo? Bom. Mano, eu acho que no mais é isso. Essa parte de gabarito aqui, eu não gastaria muita energia com isso não. Isso aqui é bom vocês terem impresso e preenchido de testes que vocês fizeram. A parte Eu tinha começado a fazer, só que tipo no Drive lá, no Excel. Não, pode ser, desde que você tenha isso para apresentar pro cara. E que esteja de fácil acesso. Beleza? Uhum. Deixa eu ver o que mais. Essa justificativa aqui, essas justificativas, elas são interessantes, mas também eu acho que é uma coisa que não precisa ser tão elaborada assim. Tipo assim, o porquê que você escolheu seu carro do tamanho que ele é. Tipo assim, por que você escolheu tal bitola? Por que você escolheu tal entre eixos? Esse gráfico aqui que o Julião tirou é um migué, na real. Tipo assim, isso aqui só mostra o porquê da gente ter escolhido uma distribuição de 50-50, o porquê da gente ter escolhido as bitolas do jeito que escolheu, e o wheelbase. Mas é tipo assim, é praticamente migué. A real é que a gente não sabe o porquê a gente escolheu desse tamanho, a gente só fez o carro pequeno. O wheelbase não tem nem muito o que justificar, né? É mais a bitola. Exato. Acho que ninguém faz um carro maior do que precisa. Ah, faz. Tem uns macacos aí que faz. Enfim. Vamos lá. Vamos ver se temos alguma coisa que eu tenho que sair em 20 minutos. Essa parte de KPI, que foi a nossa abordagem principal desse design, é tipo, quais são os pontos no seu carro, tipo assim, quais são os dados, quais são os valores, os números, que vão te indicar o que você quer saber. Ou seja, o que você tem que olhar para saber se você atingiu o seu objetivo.
que são os KPIs, né? Os Key Performance Indicators, que são esses que a gente escolheu aqui. Não fala ali não, mas são esses aqui, ó, principalmente. Eu acho que tem lá em cima do anime. Ah, não, acho que não. Tem não. Só fala aqui, ó. KPI Definition, enfim. KPI Testing Validation, que são as coisas que a gente vai testar e validar de máxima importância pra gente. Beleza? Uhum. Mas tá faltando KPI aqui, ó. Tá faltando coisa aqui. Tinha a aceleração lateral, tudo mais, etc, etc, etc. Mas também tem esses aqui. A gente passa. Essa porra desses... Isso aqui é a bandeira gay, de fato. Isso aí foi o Sandro que fez. Esse gráfico é uma putaria, não dá pra entender porra nenhuma que tá escrito aí. Isso é basicamente para mostrar dimensionamento de braço. Que vocês já fizeram um estudo novo aí, então acho que vocês conseguem fazer um informativo bem melhor. Isso aqui é análise de roll center. Posição do roll center. É bom fazer, mas assim, também não deem prioridade para isso. Tem coisa muito mais importante do que saber onde é que seu roll center vai estar. Tipo, é importante, mas não muito. Essas coisas é mais só botar no lado, né? Você tem que saber como é que isso impacta nas coisas. Mas Exato. acho que não é uma coisa que tá dando trabalho. Exatamente, é de boa. Aí, essas curvas todas aqui são exatamente a mesma coisa, né? Tipo, igual essa do Roll Center, é basicamente saber como impacta, mas não dê muita importância para isso. Tá, isso aqui, Steam Geometry já passou. Isso aqui é a parte de frequências. Isso é bom. Só que isso aqui são parâmetros muito numéricos que não, tipo assim, é meio maçante ficar passando por números assim. Se você souber explicar bem isso aqui, você teoricamente já mostra pro cara isso aqui. A não ser que ele pergunte, não precisa mostrar isso também. Mas é basicamente a relação entre o que você quer, o roll gradient de 1.2, o pitch gradient de 1.1, etc, etc, e o que você precisa ter para chegar nisso. Sacou? Essa relação de causa e consequência é muito importante de ter. Você mostra que você sabe o que fazer no seu carro para atingir o que você quer. Aí tá o Kiwi aqui. Essa merdinha aqui de amortecimento. Tipo, como a gente escolheu o amortecimento que a gente vai usar. O Julião fez essa análise aí para escolher, tipo assim, para justificar o porquê que é 0.65, 0.75. Isso aí entra na parte de setup, né? De como usar o Hollins e do porquê a gente escolheu tais amortecimentos, que é a parte puramente dinâmica. Então, a justificativa disso aqui é basicamente que ele queria um meio do caminho entre reação de mais e reação de menos. Mas essa justificativa está muito mal explicada. A análise de transmissibilidade é meio bosta. Isso aqui... Já passamos por isso. Já falei disso, já falei de rolamento. A parte dos braços que eu falei que é bom vocês incluírem a parte de fadiga. Tipo assim, no design é bom incluir a parte de fadiga, mas para vocês aí como projeto mesmo, é indispensável que vocês façam análise de fadiga nos braços. Bom.
É isso. Eu acho isso aqui já falando também. Essa ajustabilidade aqui é uma coisa que você pode simplesmente falar lá, não precisa ter um slide para isso, eu acho. Um slide ou uma parte do banner para isso. Essa ajustabilidade de trocar o Howler, trocar o Ackerman, etc. Isso aqui já falamos sobre também. Mano, eu acho que é isso, velho. Vocês têm alguma Conforme a gente for dúvida? apresentando também, dá pra ir dando mais uns toques. Sim, com certeza. Agora é só tipo o que a gente vai fazer primeiro. Uhum. Minha sugestão para vocês é seguir basicamente o modelinho desse banner aqui, velho, porque ficou muito bom mesmo. Não, ele ficou bem bom mesmo. Eu gostei bastante. As 4 tretas que vocês fizeram estavam bem bons. Não, então, se a gente tivesse pegado qualquer juiz que não fosse o Helve, a gente tinha amassado no design. Só que a gente rodou. Mas enfim, é isso. Beleza. Mais alguma coisa?